Você já teve a sensação de que passou a vida inteira estudando muito, acumulando cursos, mas na hora de decidir os rumos da sua vida, a sua estrutura de escolha parece que continua igual? A maioria de nós foi educada achando que aprender é um processo de engolir conteúdos, decorar dados ou preencher a cabeça para passar em algum tipo de prova. Mas a neurociência cognitiva mostra que essa ideia não serve para a vida real. Aprender não é colocar coisas para dentro, é construir um simulador de realidade virtual atrás dos seus olhos e entre as suas orelhas para ajudar você a navegar no mundo com mais clareza. Se a sua linguagem, as suas decisões, os seus projetos não estão prosperando, pode ser que o problema não seja falta de força de vontade. Pode ser que o seu modelo interno de mundo ainda esteja operando com calibrações antigas. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Sob a Árvore. Este é o espaço onde nós estudamos grandes livros, capítulo por capítulo, com um único objetivo: extrair o conhecimento profundo da ciência e da filosofia para nos ajudar a viver melhor. Hoje nós entramos oficialmente no capítulo 1 do livro É Assim que Aprendemos, do Stanislas Dehaene, para descobrir as 7 ideias-chave que estão no centro dos algoritmos de aprendizado das máquinas atuais e que podem aplicar-se igualmente bem aos nossos cérebros. Mas, antes, é importante que eu compartilhe com você a primeira definição do autor sobre o que significa aprender. Dehaene diz que aprender é formar um modelo interno do mundo. Olha que bonito. O verbo aprender em línguas de raiz romana ou latina originalmente tem o sentido de pegar algo e trazer para dentro. Então, aprender é isso, é pegar algum fragmento da realidade, segurá-lo e trazer para dentro dos nossos cérebros. E aí, esse é um bom momento para eu lhe contar por que esse canal se chama Sob a Árvore. Esse nome carrega algumas camadas que explicam o porquê de eu estar aqui conversando com você. A primeira camada é uma camada ancestral. As maiores compreensões da nossa civilização nasceram quando as pessoas se sentavam em roda, sob a sombra de uma árvore, para escutar, partilhar histórias e aprender umas com as outras. A segunda camada tem a ver com a conexão que as árvores fazem por meio de suas raízes, elas se conectam umas com as outras. Isso nos lembra a nossa conexão e a conexão de tudo e de todos. E também me lembra a conexão que os nossos neurônios fazem entre si, formando essa grande rede de conhecimento. E a terceira camada é uma camada pessoal, uma lembrança muito viva em mim de quando eu tinha uns 7 anos de idade. Eu tinha uma lousa de giz, e aí eu pegava a minha lousa, ia para um terreno perto de casa, pendurava a lousa em uma árvore e reunia as crianças da rua e passava ali a tarde dando aula para essas crianças. E fazia aquilo com tanta alegria, tanta naturalidade, tanta autenticidade, que nada mais poderia ser tão sério e tão real quanto a escolinha da árvore. E esse canal nasce para recuperar essa mesma inteireza. É um espaço que pretende ser livre de rigidez e onde a gente se senta sob a árvore do conhecimento humano com um único objetivo: aprender juntos, juntas, o que de fato nos ajuda a viver melhor. Voltando aqui para o Dehaene, ele nos diz que
Mesmo sem nos dar conta, nosso cérebro carrega milhares de modelos de mundo. Pare um pouquinho e perceba. Você tem aí dentro de você um mapa da sua casa, um catálogo de comportamento das pessoas ao seu redor e até um modelo completo do seu próprio corpo. Esse modelo até serve para você se manter em equilíbrio sem precisar muito pensar onde está cada parte. E quer uma prova de como esses modelos são hiperrealistas? Os seus sonhos. Quando você dorme, os seus modelos mentais rodam livres e criam simulações perfeitas de cenários, conversas, emoções. Mas nós também simulamos a realidade quando estamos acordados. A imagem que chega nos nossos olhos, ela é sempre ambígua e cheia de falhas. Se a gente olhar assim um prato meio na lateral, essa imagem vai chegar na nossa retina oval, uma elipse. Mas o cérebro vai lembrar que prato é redondo, e aí ele vai calcular as probabilidades e vai projetar a interpretação mais lógica. Ó, prato é redondo, embora essa imagem tenha chegado oval. Então, em termos muito simples, sem o modelo interno, os estímulos do mundo não teriam o menor sentido para a gente. Por isso, o nosso simulador ele é constantemente calibrado. E aqui entram as 7 definições diferentes do que significa aprender. A primeira definição é: aprender é ajustar os parâmetros de um modelo mental. Ou seja, é buscar, dentre muitos ajustes possíveis do modelo interior, os ajustes que correspondem mais adequadamente ao estado do mundo exterior. Para explicar isso, o autor cita um experimento clássico com óculos de prisma, que desviam a visão alguns graus para o lado. Se você colocar esses óculos e tentar pegar um objeto na mesa, você vai errar o alvo de primeira, jogando a mão para o lado errado. Mas depois de umas 3, 4 tentativas, por tentativa e erro, o cérebro descobre o desvio e ajusta o movimento até você acertar com precisão. Ele, o cérebro, alterou um parâmetro do seu modelo visual. E assim, o nosso cérebro passa a infância fazendo isso em larga escala. Uma criança que nasce no Japão e outra que nasce no Brasil tem exatamente a mesma máquina biológica. Mas nos primeiros anos de vida, o cérebro do bebê japonês vai ajustando milhões de pequenas conexões para entender a estrutura da língua dele, como o fato de que no japonês o verbo vem no final da frase, enquanto no português o verbo vem no meio da frase. Aprender é procurar entre milhões de configurações possíveis aquela que melhor se encaixa no mundo real. Isso nos leva à segunda definição. Aprender é explorar uma explosão combinatória. A nossa mente quebra a complexidade do mundo criando um modelo hierárquico em níveis. Na visão, por exemplo, o primeiro nível de neurônios só consegue enxergar linhas e de cabeça para baixo ou inclinadas. O nível seguinte junta essas linhas e enxerga as curvas. O próximo nível enxerga os contornos de uma mão, depois um corpo inteiro, até conseguir reconhecer uma pessoa específica. O cérebro divide o problema em pedaços e busca regularidades em escala cada vez maiores. É exatamente essa lógica biológica que inspirou a terceira definição, que aprender é reduzir erros, que significa observar o erro e usá-lo para ajustar os parâmetros para reduzir o erro. Imagina um arqueiro tentando acertar o centro de um alvo. Quando ele erra, ele observa o erro, procura calcular e ajustar, e é possível que depois de algumas tentativas ele chegue cada vez mais perto do centro do alvo. Sabe os algoritmos de inteligência artificial que fazem o seu celular reconhecer o seu rosto? Eles funcionam igual. O sistema tenta dar uma resposta e aí mede a distância do erro, envia um sinal de volta ajustando os parâmetros para diminuir a falha da próxima vez. Na tecnologia, isso se chama aprendizado supervisionado com retropropagação de erro. Eu tento, me dizem onde eu errei, e aí eu corrijo a rota.
Mas esse sistema de corrigir pequenos erros tem uma armadilha matemática chamada mínimo local. E essa é a nossa quarta definição. Aprender exige explorar o espaço de possibilidades. Imagina uma bola de golfe rolando por um terreno acidentado. Ela pode ficar presa em um pequeno buraco antes de conseguir chegar na parte mais baixa e profunda do vale. Na nossa vida, acontece a mesma coisa. Às vezes, a nossa mente se acomoda com uma solução que parece razoável, com uma função ou com um papel confortável, e aí para de aprender, porque qualquer pequena mudança parece piorar as coisas no curto prazo. O sistema fica cego para caminhos melhores que estão ali um pouco mais longe. Isso também acontece com os aprendizados de máquina. E como tanto a inteligência artificial quanto o nosso cérebro resolvem isso? Introduzindo uma dose de aleatoriedade. No computador, isso se chama algoritmo de recozimento simulado. No ser humano, o nome disso é curiosidade e principalmente o brincar. Quando a criança está brincando, ela está jogando dados com a realidade, testando hipóteses ao acaso para garantir que a mente dela não fique presa em um buraco de certezas locais. E a brincadeira do adulto é a curiosidade, é a flexibilidade, é o explorar possibilidades, ou como costumo falar, é o afrouxamento das crenças. A quinta definição trata das situações onde nós não temos um professor para dizer qual é a resposta certa o tempo todo. Aprender é otimizar uma função de recompensa. Quando o bebê aprende a andar, ninguém explica quais músculos ele deve contrair. Ele aprende por reforço. O tombo é o sinal de erro. Conseguir atravessar a sala é a recompensa. É assim que as máquinas aprendem a jogar xadrez em nível mundial, jogando contra si mesmas, refinando as ações com base apenas no resultado final, ganhou ou perdeu. O cérebro divide essa tarefa em dois lados internos, o ator, que executa a ação, e o crítico, que fica ali avaliando o risco e prevendo o resultado. É a nossa capacidade de autoavaliação operando para que a gente possa antecipar o impacto das nossas escolhas antes mesmo de agir. Nessa definição, Daene nos convida a pensar em nosso cérebro como uma coleção de especialistas que colaboram e competem ao mesmo tempo. Agora, para mim, o ponto de virada mais extraordinário desse capítulo está nas duas últimas definições. Porque diante de tantas possibilidades e de um universo assim infinito de informações, como é que o cérebro não se perde? Começando por aprender significa restringir o espaço de busca, que fala da capacidade de generalização, da simplificação do modelo, da redução de números de parâmetros a serem ajustados. Existe um conceito na computação chamado a maldição da dimensionalidade. Isso diz que, se uma máquina tem caminhos livres demais, ela se perde nos detalhes, decora os exemplos, mas não consegue aplicar uma regra geral para o futuro. Então, ter parâmetros livres demais destrói a nossa capacidade de abstração. Restringir o espaço de busca é a forma que nossas redes neurais utilizam e que as redes neurais artificiais estão começando a aprender a utilizar. A última definição é: aprender é projetar hipóteses a priori. Isso quer dizer que a aprendizagem sempre parte de um conjunto de hipóteses a priori, que são projetadas sobre os dados recebidos e conduz o sistema a selecionar as mais adequadas às circunstâncias. Embora não seja consenso entre os cientistas, Daene defende que o cérebro humano não nasce como uma página em branco, uma tábula rasa, como dizia John Locke. Para a DAN, o cérebro de um bebê já nasce com uma arquitetura pronta. Essa arquitetura ela é cheia de pressupostos sobre o mundo que foram lapidados, esses pressupostos, por milhões de anos de evolução.
O bebê ele já nasce sabendo implicitamente, por exemplo, que objetos sólidos não atravessam paredes ou que pessoas se movem por conta própria e falam. O nosso genoma ele já entrega esse esqueleto pronto. Como dizia o cientista Jean-Pierre Changeux, aprender é eliminar. Então, o cérebro não absorve tudo do zero. Ele projeta hipóteses abstratas sobre o mundo e aí usa a experiência da vida real apenas para selecionar aquelas que fazem sentido. Então, o inato e o adquirido, eles não se opõem, eles trabalham ali juntinhos. No final das contas, o que a neurociência nos mostra no capítulo 1 é que seu cérebro ele não é um gravador passivo. Ele é um cientista estatístico altamente sofisticado que projeta teorias e usa os dados do cotidiano para calibrar seus modelos mentais e ajudar você a viver. Mas, se a nossa biologia é tão genial assim, por que as máquinas de hoje, com toda a tecnologia do mundo, ainda patinam para ter a flexibilidade de uma criança de menos de 2 anos? Essa é a grande provocação do capítulo 2, que nós vamos estudar no próximo vídeo. O título é Por que o nosso cérebro aprende melhor do que as máquinas atuais? Nós vamos ver o limite da inteligência artificial e o verdadeiro segredo da cognição humana. Se esse estudo fez sentido para sua caminhada, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e nos conte aqui nos comentários qual dessas 7 definições de aprendizado mudou a forma como você enxerga a sua própria inteligência. A gente se vê no capítulo 2. Até lá!